Podemos começar, Ruela. Ô, Maurício, eu vou abrir a tela porque a gente percebeu que na aula passada tinha umas pessoas que a gente não conhecia. Não sei se tem essas pessoas aí ainda. Vocês estão aí. A Grace queria só que apresentasse as pessoas para a gente saber. Deixa eu tirar aqui a tela do. Vamos abrir aqui, que a gente vê as pessoas. Natália, vem aqui para te apresentar. Natália. Ué. Hoje nós temos a Natália aqui, que a Natália começou com a gente ontem aqui no centro, eu vou trazer ela aqui. Essa é a Natália. Prazer, Natália, tudo bem? Prazer, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Tem a Cacau também, né? Cadê a Cacau? A Cacau hoje não veio, mas ela tinha um compromisso, ela é de Curitiba, e eles compraram agora a moradia aqui em Itapuá, e estão vindo aqui a partir da semana que vem, ela já vai estar presente. Então, gente, vamos e a Andréia também. Mais a Andréia também. Cadê a Andréia? Que eu também não... Acho que vem a partir da semana que vem. Nós incluímos ela no grupo. Entendi. Quem está hoje aí, então? Vamos fazer diferente. Quem está hoje aí? O Honório. Honório, já conhecemos. Oi? Seu Paulo. Oi, deixa eu falar. Quem? Seu Paulo. Seu Paulo, ok. Tá o Evandro. Evandro. Tudo bem, Evandro? A Yarinha. E a Érica, que ela fica lá no sofá dormindo. Só que acorda ela. Tá cansada. Ela fica trabalhando, ela se desprende, né? Fica trabalhando espiritualmente, né? Ela fica gerando energia para a gente aprender aqui. Ela doa desprendida energia, né? Tá ótimo, então, gente. Mas e a Andressa, né? Que tá. A Andressa aqui, ó. Nossa. Então, gente, que a gente que a gente fala com vocês nos ouvem toda semana e a gente não conhece vocês, né? Eu falei, nossa, você tem que pelo menos falar um pouquinho, conversar, falar um oi, né? Pelo menos, né? E, Andressa, a gente pensa seriamente em um dia ir aí, né? Quem sabe esse ano, né? Eu já estava falando de quantos tomara que sim. Nós iremos fazer uma aula presencial. Aí, seria um prazer conhecer vocês pessoalmente. Uma hora dessa daí a gente simplesmente... É que nós temos tantos outros compromissos aqui que aí tem que reservar pelo menos uns diazinhos, né? Então, a gente vai se organizar, né? E aí a gente vai ver se tira uma semana de folga para a gente poder dar uma fugida aí, né? Aqui, aula 43. Muito bem, boa noite para todos. Boa noite. Né? Nós vamos fazer a nossa prece para a gente começar, né? Agradecendo a Deus, nosso Pai, a oportunidade que temos nessa noite de aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita e que esse aprendizado, Senhor, sirva para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso crescimento espiritual. Ampara-nos, Senhor, com a Tua luz, com a Tua misericórdia, e ampara a todos os irmãos encarnados e os desencarnados que frequentam essa casa, que nos oferta, que nos dá a oportunidade desse estudo. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bem, então vamos lá. A gente está terminando a questão que é a 139. Já falamos um pouco disso, e ele está falando de quê? Ele está falando de alma, né? As dúvidas que existem sobre alma, e hoje a gente vai falar mais um pouquinho para fechar a 139 e já entra na outra questão. Então, dentro da 139 tem um comentário de Miramês. A gente já falou de alma na semana passada, deu alguns esclarecimentos, e eu sempre digo assim, se a pessoa fica com dúvida, pode mandar o WhatsApp, pode perguntar. Vocês interrompam a hora que quiser, eu estou lendo, vocês podem interromper, não tem problema, tá? Isso é muito saudável para nós. Aqui a gente dá aula presencial, esse mesmo tema, a gente está mais no início com eles, mas a gente conversa, fala, e entra no assunto, sai do assunto, não tem problema nenhum. A gente faz festinha de aniversário, né? Exatamente. Aniversariante do mês. Então, vamos lá.
Comentários do Miramês, livro Filosofia Espírita. Esse livro Filosofia Espírita é que, na verdade, o Miramês escreveu uns livros filosóficos sobre a doutrina, sobre vários tópicos e os vários livros. Então, quando você aciona os livros, o livro da doutrina espírita, o livro dos espíritos, por exemplo, que é o que nós estamos como base, e você vai no Google, na PDF da FEB, da Federação Espírita, lá dentro, para cada pergunta, você consegue acessar os comentários do Miramês. Então, nós fomos puxando os arquivos e nós fizemos assim. Então, vai dizendo aqui, ó, não existem contradições nas definições da alma. Existe, sim, pobreza de linguagem para transmitir, através da palavra, a realidade do espírito. Os nomes de Deus e dos espíritos se encontram na farta literatura mundial, com diversos sinônimos, sem que, entretanto, se modifique por causa de simples palavras. Então, ele está querendo dizer, e a gente vai sempre ouvir isso dentro da própria doutrina, porque se trata de assuntos, às vezes, muito transcendentes, profundos, e, às vezes, assuntos complexos que a gente tem informação parcial, que não estão preparados para toda a informação, então fica um pouco obscuro algumas coisas, mas a gente deve perguntar a si mesmo e a gente explora o máximo que a gente puder. Tá? Tudo depende do tempo para ser explicado. O Miramês coloca muito bem isso. Ó. Tudo depende do tempo para ser explicado melhor e entendido com mais profundidade. As contradições notadas entre os homens se devem às diversidades de níveis de vida, de faixa evolutiva. Porém, no fundo, as ideias são as mesmas, mesmo as nascidas em diferentes lugares. Então, a ideia é a mesma, mas usa-se palavras diferentes, às vezes uma palavra confunde, a outra não confunde, essas coisas vão existir. Criam-se religiões e filosofias humanas e elas examinam a alma sob um prisma. No entanto, é a mesma alma. Tá? Não tem novidade aqui. O final do comentário do Miramês sobre essa questão, né? Deves trabalhar mais e não te apegares muito às definições que o progresso já dispensou. A meta primordial do espírito é a felicidade, que somente pode nascer de dentro de si mesmo. Deixa eu colocar aqui. De dentro de si mesmo. O céu não está longe, ele é à espera do entendimento das criaturas filhas de Deus. Despertemos, pois, para a luz que nos iluminará, facilitando o coração e a inteligência no saber e no amar. Então, o que ele coloca aqui, o Kardec coloca, os livros espíritas colocam, é que nós temos dois caminhos importantes, que é o saber, o conhecimento, né? A inteligência e o amor. São dois caminhos, e nós não podemos trilhar um só, porque, fatalmente, se você trilha um só, em algum momento você é paralisado para trilhar o outro. Não tem jeito, né? Não tem jeito, é assim que funciona. Então, um espírito, ele pode chegar a um nível acima do nível de espíritos imperfeitos, acima do nível de espíritos de expiação em provas, e para o segundo nível, que são os espíritos de um outro nível melhor, mas ele pode ficar paralisado no primeiro estágio, que são os espíritos benevolentes. Como assim? Porque ele desenvolveu a benevolência, ser amigo, ajudar, que é perfeito, mas não desenvolveu a parte do conhecimento. E para ele seguir, os dois níveis que estão acima são os espíritos sábios e os espíritos de sabedoria. Então, é a compreensão da vida. É a compreensão da vida. Deixa eu ver aqui. Aí nós vamos para a questão 140. Que pensar da teoria da alma, subdividida em tantas partes quanto são os músculos, presidindo cada uma as diferentes funções do corpo? Essa é uma questão que, com certeza, mais na época de Kardec, algumas posições filosóficas, espiritualistas, que tinham essa compreensão que a alma estava ligada a cada parte do corpo, tinha função específica para cada parte do corpo. Essa é o que eles entendiam. Isso também depende do sentido que se atribuir à palavra alma.
Se por ela se entende o fluido vital, está certo. Só que está errado porque a alma não é o fluido vital, né? Se entende o espírito encarnado, está errado. Bom, a gente já sabe, o conceito da doutrina espírita é que a alma é o espírito encarnado. A gente pode até pensar assim, mas por que fala alma? Então por que não fala espírito? Porque existe uma questão. Quando o espírito está encarnado, ele vai viver experiências no mundo material. E a alma vai se ligar de uma forma em que ela se envolve em questões mais físicas, né? Experiências mais instintivas, mais fortes com a matéria. Então, mas é o próprio espírito, mas é como se o espírito falasse assim, olha, agora você vai para aquele local, ali você vai ter que usar algumas características que você não usa aqui. É diferente. Então, se você é um espírito desencarnado, você está no mundo espiritual, você tem o perispírito. E o perispírito é um corpo que você usa lá, mas ele não é igual ao corpo físico, é diferente. Então, os trabalhos, a maneira de se relacionar com a vida e com as pessoas, com os seres lá, é um pouco diferente do que aqui. Nessa relação, os impactos que você sente e que você promove na vida é diferente lá e daqui. Porque aqui é um mundo material, um mundo de realmente provar a sua experiência e seu aprendizado que você trouxe do mundo espiritual. Não obstante, aí ele continua, né? Não obstante, há espíritos que deram essa definição, quer dizer, aquela definição. Aí eles dizem assim, olha, espírito ignorantes pode tomar o efeito pela causa. Então está deixando bem claro, não tem nada disso, né? Comentário de Kardec. A alma age por meio dos órgãos, isso é óbvio, né? Porque é o corpo físico, ele se movimenta, ele age, ele tem instinto, tem um monte de coisa. E quem coordena tudo isso é o espírito. No caso encarnado, é a alma. Então, e esses são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles, e com mais abundância nos quais são centros ou focos de movimento. Mas essa explicação não pode aplicar-se à alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa com a morte. Então, ele está deixando bem claro assim, olha, a alma age no corpo. Como? Por meio dos órgãos. Mas a alma não é a alma do pé, a alma da mão, a alma da cabeça. Não, a alma ela não tem esse tipo de coisa. Ela age e ela usa o quê? O fluido vital. Então, o fluido vital, ele trabalha dando vitalidade aos órgãos e, com certeza, em potencial e capacitação diferentes. E quem coordena tudo isso? O espírito. Mas como você está encarnado, é a alma, né? E aí ele fala assim, né? Porque essa explicação que eles estão dando lá, que é para cada parte do corpo, quando você desencarnar, não tem mais alma, é o espírito, mas é a alma desencarnada, é isso que precisa ficar claro, tá? O espírito é indivisível e imortal. E essa notícia nos anima e nos enche de esperança, nos fortalecendo em todas as atividades que o bem possa nos proporcionar. Então, o que ele está dizendo para nós aqui é, olha, nós somos o quê? Um espírito. Um espírito que está encarnado, que tem perispírito e tem outras energias envolvidas nisso, que em algum momento nós vamos falar e não agora. Mas esse espírito é imortal e é indivisível, né? Ou seja, tem uma individualidade que nós não perdemos. Só vamos evoluindo e vai crescendo até nos tornarmos espíritos puros e segue mais, né? Os antigos videntes achavam que a alma se dividia por tomar o efeito pela causa, ao verem o espírito tomando formas diferentes e até se dividindo quando conveniente. Propuseram a teoria da divisibilidade da alma. Tomava o perispírito ou mesmo o fluido vital por espírito. Então, no passado, criou-se essa teoria porque os antigos videntes viam um espírito. E eu falei isso aqui várias vezes. Quando você vê, você não vê um espírito. Você vê o perispírito, o corpo do espírito. Né? Porque espírito a gente não tem definição ainda para ele, nem no movimento espírita. Então, eles viam e achavam que estava vendo um espírito. Então, eles falavam, não, então o espírito se divide. O espírito se modifica. E não é isso. Né? Eles tomavam o perispírito como se fosse o espírito. E, às vezes, até o fluido vital. Então, isso é importante. Você vê que isso aqui está de encontro com o que a gente vem falando. A gente usa falar, mundo dos espíritos. Olha,
mundo dos desencarnados seria a coisa mais correta a dizer. Porque quando você fala mundo dos desencarnados, você abrange toda a população de espírito desencarnado, independente do nível. Independente do nível. Agora, mundo dos espíritos, na própria doutrina espírita, tem hora que a resposta vem como se fosse só os espíritos puros. E a pergunta não foi dita de que tipo de espírito que era. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente usa as palavras, principalmente para perguntar a um espírito sobre alguma coisa. O espiritismo é uma ciência dotada da mais profunda religiosidade, com consequências filosóficas, de modo a entender e ensinar aos seus profitentes a ciência da vida e a revelar todas as leis naturais criadas pela divindade. Olha, quando você lê isso aqui que ele está dizendo é muito maior do que a gente lê, porque ele está dizendo que é uma ciência dotada da mais profunda religiosidade, com consequências filosóficas, e que nos ajuda a entender a ciência da vida e entender as leis divinas, a compreender Deus num nível diferente do vulgo, ou das pessoas das religiões que são dogmáticas. A gente entende completamente diferente. Primeiro você vai entendendo que não tem milagre, você vai entendendo que não tem sorte, que não tem azar, que não existe isso. Né? Existem leis que funcionam e que as pessoas vão se envolvendo em determinadas coisas e vão aprendendo com isso de um jeito ou de outro. E assim, a Grace quer comentar. Quando ela está comentando isso, né, dessa consequência, dessa ciência que o espiritismo é dotada, dessa religiosidade, dessas consequências filosóficas, me fez lembrar que eu estava lendo esse final de semana alguma coisa de filosofia, e tem uma frase muito bonita que me chamou a atenção, que eu acho que é muito, até escrevi para o grupo aí, para vocês lerem, que diz o seguinte, falando sobre, fazendo uma análise qual é o nosso papel aqui no mundo, né? Aí tem um escritor, um roteirista americano, que ele diz o seguinte, viemos ao mundo para empurrar a humanidade 1 milímetro que seja para a frente, no seu longo caminho para Deus. Olha que coisa linda, gente. Então, se a gente não consegue fazer uma grande coisa, mas 1 milímetro que seja, um pouquinho que seja, né? Ontem, no nosso trabalho lá no centro, teve uma colega que estava falando que a pessoa sobe numa folha de papel sulfite, né? Acha que está muito, já se acha, né, muito, né, que cresceu muito, tudo, né? Mas a gente não deve se preocupar com isso, em fazer grandes coisas. Se nós não somos capazes, que seja pelo menos que quando nós saiamos aqui dessa vida, que nós tenhamos ajudado, né, como diz aqui esse filósofo, esse escritor, essa análise que eu achei belíssima, né, que a gente consiga empurrar pelo menos 1 milímetro para frente a vida, né? De uma forma melhor, para ir em encontro a Deus. Né? Achei muito bonito, escrevi lá no grupo para a gente refletir sobre isso. Muito bom. Então vamos lá. Logo que nos cientificamos de que a alma é imortal e que quando na carne podemos nos comunicar com os que já passaram para o outro lado da vida, então ele vai dizendo, né, olha, já descobrimos que a alma é imortal, é o espírito, né? E que a gente pode se comunicar com quem está do outro lado. Quando a gente entende isso, e o espiritismo nos dá essa condição, a vida toma uma dimensão muito diferente. Só a reencarnação já muda a dimensão da vida. Anima-nos toda a vontade de viver devido à ideia da imortalidade sustentar a nossa esperança. Então, assim, não tem inferno, né? Não tem o céu como as pessoas colocam. O que tem é um processo de evolução e aprendizado, e todos vão chegar ao mesmo salário. Né? Vocês lembram daquela parábola dos que foram trabalhar na vinha e foram assalariados? Todos receberam o mesmo salário. Ah, mas um começou depois? Não importa. O pagamento é igual para todos. Todos serão espíritos perfeitos e puros. Agora, o tempo está na nossa mão.
né? Porque Deus é eterno, o tempo está na nossa mão. Aqui é uma questão nova, 141. Há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Então, vocês vejam que o Kardec está esgotando o máximo que ele pode essa questão da alma, que pode ser que para nós isso seja uma coisa simples de entender, mas veja, nós estamos estudando a doutrina espírita, e não é só estudar a doutrina espírita, é também entender o movimento de entendimento do mundo para a época. Porque naquela época tinha determinadas dúvidas, tinha determinado tipo de filosofias que falava de coisas de uma forma diferente. Então ele está falando assim, a alma é externa, está fora do corpo, envolve o corpo. Então ele diz assim, a alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som ao redor de um centro sonoro. É por isso que se pode dizer que ela é exterior, mas não como um envoltório do corpo. Então, vocês pensam, como ele explicou aqui, acho que fica muito fácil, né? É um globo de vidro, você tem a luz. Então, você tem a lâmpada, vamos pensar assim, está lá dentro, está presa, mas a luz irradia. Mas essa luz que está irradiada do globo, ela não é a parte do globo, ela só irradia. Então, a alma irradia do corpo. Ela não é um corpo para o corpo. É isso que a gente precisa compreender. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve. O primeiro que chamamos perispírito. Pronto, então já disse aqui. O envoltório da alma chama perispírito. O outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como a amêndoa na casca, já o dissemos. Então, pensa assim. Vou tentar fazer uma comparação. Nós temos um corpo físico, quando estamos encarnados, temos um perispírito, e temos um espírito que nós vamos chamar de alma. É como se a alma tivesse no centro, aí tivesse o perispírito que envolve a alma, né? E tem o corpo físico. E a luz da alma, aí depende de cada um, vai transpor esse perispírito e até esse corpo físico, vai irradiar. Pensa nesse processo assim, né? Sendo a cabeça, deixa eu ver aqui. Está vindo mensagem aqui, mas as pessoas que chegaram depois, o StreamYard, ele só tem condição de colocar 6. Né? Então, exatamente o que nós temos, 5 e mais o próprio apresentação, considera 1. Mas eu sei que essas pessoas estão ouvindo e estão vendo. Se elas quiserem fazer alguma pergunta... A Luciana fez uma colocação aqui, mandou no WhatsApp. A Luciana mandou. Luciana, você pode interromper e falar, tá? Lu, aproveita e fala o que você falou. É melhor você falar. Não, eu falei para a Grace que hoje eu fiz o Evangelho no Lar e saiu justamente essa parábola aí que você comentou da vinha. Eu falei que a gente está numa sincronicidade, achei interessante. É incrível, né? Tudo tá conectado, né? Porque essa passagem, em geral, a religião dogmática tem dificuldade de explicar ela. E mesmo quem é espírita, que não estuda e não compreende bem algumas questões, tem dificuldade de entender. Como é que pode pessoas serem convocadas para trabalhar na vinha, e a vinha comparada ao trabalho, né, de que, vamos falar assim, de Deus, né, é o trabalho de Deus no mundo, né, então ele está pedindo as pessoas para vir trabalhar para ele, e todos vão receber salários, todos vão receber alguma coisa. Cada um vai receber um valor. E você pensa assim, então quem trabalhou mais, chegou primeiro, vai receber mais. É o justo. Esse é o justo. A questão é que não está falando de coisas materiais, está falando que é a vinha do Senhor. Se não está falando de coisas materiais, o pagamento não é material. Mas que pagamento que é, então? É a pureza. A pessoa chegou no nível da pureza, recebeu o quê? Recebeu um salário, uma bênção divina. Então, é igual para todos. Isso é simples de compreender, mediante compreensão de que o pagamento que nós recebemos, o nome correto não é esse, mas o que nós recebemos para evoluir e chegar no nível de evolução, que todos vão chegar, quando está concluído o serviço,
é igual para todos. Não importa quando você entrou na rota, se foi antes ou foi depois, porque não tem como ser melhor ou pior. Chegou lá, chegou. Né? Mas sabe o que eu achei interessante? Porque assim, eu fiz o evangelho e eu tive um pouco de dificuldade de compreender, né? Eu fiquei pensando, aí eu ainda falei, né? Falei com a espiritualidade, eu gostaria de ser que fosse mais esclarecido isso para mim. Justamente você fala hoje sobre isso, achei muito incrível. Mas é isso. Porque, assim, quando a gente lê o Evangelho e ele vai falar da vinha, você fica pensando assim, são trabalhadores trabalhando no campo. Vão receber salário, vão receber dinheiro. E vão trabalhar X horas. Então tem que receber proporcional. Só que não é nada disso que ele está falando. Tudo que ele fala é para o atemporal. Então ele diz, é a vinha do Senhor. Então você está falando do trabalho no universo. Você está falando das pessoas que estão em atividade. E todos vão receber a mesma coisa no final. Não importa se você começou a sua jornada como princípio espiritual há 1 milhão de anos, o outro começou há 5 bilhões atrás, o outro vai começar daqui a 5 bilhões na frente, e é isso mesmo, as distorções são assim, no universo todo. Não importa. Todos vão um dia chegar a um nível espiritual que é igual. Então, terão tudo igualmente, do mesmo jeito, o mesmo pagamento. Ou vai receber o quê? A felicidade, a pureza. É isso. Não, eu até entendi mais ou menos, mas é que assim, aí eu fiquei pensativa justamente sobre isso, sobre essa parte da reencarnação, porque lá fala, né, depois que explica, fala sobre isso, a reencarnação, e aí é o que você sempre fala, né, a pessoa, às vezes, tem pessoas que são pode ser que sejam mais rápidas, e outras demoram mais para evoluir, né, de acordo com que a pessoa do que a vivência dela, né, na verdade. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Então, cada um fez o seu melhor diante daquilo que ele tinha. Mas o que ele quer colocar é assim, terminou o trabalho, significa que todos que estavam ali contribuíram. E a coisa funcionou. Então, todos merecem. Né? Então, vamos lá. Aqui. Sendo a cabeça a sede do pensamento, no estágio evolutivo em que se encontra o homem, eis que aí se apoia uma luz sobremaneira extraordinária. Chama divina, na divina missão de crescer, com apoio mais acentuado no centro de força coronária. Eu não sei se vocês já estudaram sobre o centro de força, mas nós vamos estudar isso quando chegar lá Quando a gente chegar lá na frente, nós vamos estudar com um pouco de detalhe quando falar de perispírito. Né? O coronário é o centro de força que fica em cima da cabeça. É o principal e ele tem trabalhos de coordenar os outros centros de força. E ele está ligado muito forte ao quê? Ao cardíaco. Então, o centro de força é o cardíaco, que é as emoções, os sentimentos, tudo isso. Então, é disso que está falando aqui. Essa luz se irradia com mais intensidade, envolvendo o coração, aí, tá vendo? Onde nascem os sentimentos. Quando ele fala envolvendo o coração, onde nascem os sentimentos, a gente tem que entender que a gente relaciona coração a sentimentos, ao amor, desde que o mundo é mundo. Isso está errado? Não. Mas não é assim que funciona, não é exatamente assim. Isso é um simbolismo, né? É um simbolismo que existe. E a gente nem sabe se lá no futuro, daqui a bilhões de anos, nós vamos entender que esse corpo que não existe tem alguns pontos onde fica mais forte a questão do sentimento, da inteligência. Essa é outra história. Tá? Essa luz se irradia com mais intensidade, envolvendo o coração, onde nascem os sentimentos. Não obstante, essa força de Deus ilumina todo o ser. Então, essa força divina ilumina todo o ser, desenvolvendo e fazendo desenvolver os principais centros de energias implantados no corpo espiritual, com correspondência nas glândulas de secreção interna do soma humano. O espírito é ligado ao perispírito, por junção atrativa do próprio magnetismo que ele mesmo segrega nas suas fibras mais íntimas. Aqui, eu coloquei, a partir daqui, vamos terminar que eu vou explicar. Com esses laços, que assim podemos dizer, ele domina e garante a sua forma pelo tempo que for conveniente. E o corpo físico, também envolvido pelo magnetismo mais grosseiro do corpo espiritual, é dirigido e obediente à forma desse intermediário do espírito e do corpo. Então, ele está colocando assim, corpo, perispírito,
espírito, perispírito, corpo físico. Então, o perispírito, que se tornou alma porque encarnou, quer dizer, só trocou de nome, ele tem um processo de energizamento, de intercâmbio com a parte externa, que é o corpo, e vice-versa. Mas usa um corpo intermediário, que ele não tem como falar com o corpo, e o corpo falar com ele se não tiver o intermediário, que é o perispírito. Então, é isso que ele está colocando. O corpo físico é, pois, um emaranhado de luzes intercruzando todos os tecidos e órgãos com comando por sinais para todos os microcentros de vida, de sorte a estabelecer a harmonia do todo. O que significa isso aqui? É assim. Dentro do Espiritismo, nós começamos a falar de centros de força, não foi lá na época de Kardec, foi um pouco mais aqui, né? Tem muito trabalho do Armon, tem muito trabalho do André Luiz e outros espíritos que detalham, explicam o centro de força. São 7, uns falam de 8, mas normalmente são 7. Tá? São 7 que trabalham. E o centro de força é como se fosse canais de condução de energia entre o mundo físico, que é do corpo, o mundo físico, e para o mundo espiritual. Esse processo de transmissão e ida e vinda de energia. E esse canal ele deveria sempre estar saudável para que o espírito se sinta bem, para que o corpo se sinta bem, que o perispírito se sinta bem. Né? Em geral, não é muito porque as pessoas têm vícios, as pessoas usam substâncias, e tudo isso vai criando os embaraços para esse centro de força. Quando ele fala de microcentros, é que fora da doutrina espírita, e alguns movimentos espíritas também, não é problema nenhum, já falam, discutem, conversam sobre outros tipos de centros de força que são considerados microcentros. Eu trouxe a nível de curiosidade, eu não vou nem passar isso, vocês leiam, eu vou mandar isso depois para vocês. Amanhã eu mando esse material e vocês podem ler para curiosidade. Tá? Então, como é que é isso aqui? Vamos lá. Além dos 7 principais centros de forças, que se chama também chakras, localizados ao longo da coluna vertebral, o sistema energético humano é vasto e complexo, envolvendo centenas de outros pontos. Aqui está falando dos micros, né? Dos micros que o Miramês fala aqui, né? Microcentros. Então, esses microcentros são esses centenas de outros pontos. Estudos yogis tradicionais e de anatomia sutil indicam a existência de 114 chakras menores, no total dos quais 112 residem dentro do corpo físico e 2 fora dele. Aqui estão os centros de força mais importantes conhecidos. Então, aqui são os centros de forças que eles chamam os menores, né, que são aqueles centros de força que ele fala ali, os menores, que estão subordinados aos outros. Eu não vou ler isso aqui, é material que eu vou mandar para vocês. Se vocês tiverem curiosidade, eu acho que é legal. Tá? Oi? E aqui você tem os que o Espiritismo trabalha, né? São o 7 coronário, que eu falei, é o ligado à glândula pineal, muito envolvido com a mediunidade, mas envolvido com todo o processo de coordenação dos outros centros de força. O cerebral, que fica na frente, o centro laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genésico. Isso é assunto para a gente conversar com detalhe quando a gente for estudar a questão do perispírito, tá? Mas não é problema nenhum passar isso para vocês e vocês darem uma lida. Aqui já entra no orientalismo, que eu não vou dizer que é certo ou que é errado, quem sou eu para dizer isso? É uma coisa interessante. Eles dizem que existem centros de 72 mil nadis, são canais sutis, né? E que eles dão alguns que são os principais que tem, que são de equilíbrios dessas energias. Então, você vê que a coisa vai ficando complexa, bem complexa. Então, isso que eu trouxe é curiosidade, tá? E que esse material eu mando amanhã para vocês. Quem tiver vontade de ler, pesquisa no Google, olha, tá? Eu acho que é interessante saber disso aqui. Ok. Questão 142. Que dizer dessa outra teoria, segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período da vida? O espírito é apenas um, inteiro na criança como no adulto. São os órgãos e instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completa. Isso é ainda tomar o efeito pela causa. Então, quer dizer, a pergunta
volta para trás, como se desse uma marcha ré. Não importa se o bebê acabou de nascer. Quando ele nasce, completou, a alma está ali integral. Agora, o desenvolvimento do corpo é outra coisa, né? Então, a gente não pode misturar, como ele fala, tomar o efeito pela causa. Não tem nada a ver, né? O corpo físico vai se desenvolver e a alma vai acompanhar esse processo. E dúvidas, por favor, de novo, interrompam à vontade. Aqui vem o Miramês, né? No momento da concepção, são atados os primeiros laços do espírito ao corpo. Isso é, feito pelos engenheiros espirituais, conhecedores perfeitos da ciência da reencarnação. No momento da concepção, tá? Então, o que está falando aqui? Está falando de espermatozoide, óvulo, aquele processo de junção. Ali tem uma tecnologia envolvida que esses profissionais do mundo espiritual sabem bem como conduzir de uma maneira tal que a mulher vai engravidar do espermatozoide que tem a competência, a capacidade para aquele espírito e o que ele precisa na vida. Isso é mais importante a gente entender. Porque diz assim, é uma corrida, e o mais rápido vai vencer. Mas o mais rápido é aquele que é induzido espiritualmente para que chegue lá, porque ele tem os requisitos necessários para aquele ser que está encarnando, tal qual um problema, uma deficiência, uma dificuldade e outras coisas mais, né? Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida para a gente seguir um pouco mais? Quer colocar alguma coisa? Fique à vontade. Quem está fora do palco pode fazer isso, só dando um toque aqui para a Grace no WhatsApp, a gente faz uma troca, tira alguém do palco e coloca a pessoa para ela fazer a pergunta, ou pode fazer comentários também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Quem está fora é o Roberto, a Yolanda. Se tiver pergunta, algum comentário, por favor, façam. Dá um toque se quer e a gente pega e faz uma troca aqui, ou faz o comentário pelo WhatsApp também, não tem problema nenhum. Ok, alguém levantou a mão. Ruela, uma dúvida. Pois não. Como é que fica fazendo um paralelo desse espermatozoide... Tem que falar só um pouquinho mais alto. O espermatozoide que chega primeiro, escolhido pelos espíritos para ser o que vai encarnar, como é que fica nessa situação a parte da genética familiar? O espermatozoide pode trazer um cromossomo que ele vem com algum defeito físico? Como é que funciona exatamente esse processo? Olha, vamos falar de eu sou leigo para falar disso, mas eu já falei para vocês, eu vou mandar, com certeza eu vou mandar, a reencarnação de Sigismundo, tem tudo explicadinho, mas é assim, a genética é a mesma, né? O espermatozoide é de alguém que está doando o espermatozoide, a genética desse, não importa, quem seja essa pessoa é ele, e a genética da mãe, essas duas genéticas vão se juntar. E na semana passada, vocês vão lembrar que tem uma planilha que a gente fala disso aí, e fala que tem o aspecto da hereditariedade. Ou seja, quem doou o espermatozoide é uma pessoa, né? É um homem. Ele tem a genética dele envolvida, e da mulher. Ali tem a hereditariedade que vai trazer o quê? Coisas do pai e da mãe. Mas, para determinadas situações que estão registradas no perispírito daquele ser que vai encarnar, tem lá definido, olha, esse ser tem um perispírito com problemas que ele vai ter que reajustar nessa encarnação. Então, no perispírito está registrado, por exemplo, que ele tem um problema de, sei lá, no coração, ou no estômago, o que seja. Isso já vem marcado no perispírito dele, ele vai passar por um processo. Então, esse espermatozoide, ele já vem como se fosse um sinal que eles colocam para que em determinada época aquilo vai deflagrar. Ou não, porque tem isso também. A gente tem que pensar. Se aquele espírito toma uma guinada, imagina, isso não é comum, mas se aquele espírito vai crescendo, vai aprendendo e dá uma guinada totalmente diferente na vida,
muitas pessoas, olha, você não vai mais passar por isso dessa forma. A gente já leu isso nos livros espíritas. Mas, independente disso, ele é projetado perispiritualmente para passar por dificuldades que vão aflorar nas épocas definidas no planejamento. Eu não sei se isso responde, se esclarece. Ouviram? Dúvida? Entendi, Ruela. Pode dar sequência. Ok, claro. Tá ótimo. A gente está chegando no fim, 19h47. Eu vou fazer só mais uma planilha aqui. Claro que o espírito está todo na criança como no adulto, por não haver divisões na estrutura íntima. As diferenças são os laços que se vão apertando com o passar do tempo e a maturidade espiritual. Quem já estudou na evangelização, quem já trabalhou com evangelização, sabe muito bem que a ligação do espírito, né, com o corpo físico na hora do nascimento, está fechado. Mas ele vai se reforçando esse laço durante um certo espaço de tempo. Até os 7 anos, ele está se ligando mais e mais, depois está totalmente ligado. Existe esse processo que, se alguém tem dúvida, é só buscar, consultar. A gente sabe disso, porque a gente trabalhou muito tempo com evangelização, e aí a gente discutia muito esse assunto nas equipes de planejamento, para explicar porque a criança é mais nova e tal. Tudo isso a gente entende claramente o que ele está dizendo aqui. Eu vou seguir um pouco mais, tá? Aqui a questão 143, deixa eu só ver uma coisa aqui. Dá para a gente, pelo menos, entender um pouco. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Então, se ele está perguntando isso, é porque ele tem alguma informação sobre isso, né? Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Quando você lê isso, gente, a gente tem que pensar na trabalheira que o Kardec teve, por mais capacitado que ele seja, porque se você pegar o Livro dos Espíritos, você vai ter resposta para uma pergunta dele lá no início do livro, que depois aparece lá no meio, e a resposta é um pouco diferente. E aí é complicado, que você fala, então está contradizendo. Não, mas você tem que entender as nuances das palavras que são usadas. Porque se você não entende isso, você acha que uma coisa está certa ou está errada. Eu vou dar um exemplo, bem simples. Sempre me chamou a atenção. Uma pergunta lá no início. As pessoas, quando desencarnarem, vão chegar no mundo espiritual e vão ser recebidos pelos seus parentes que estão lá? Sim, vão ser recebidos pelos seus parentes que estão lá. Tá bom. E existem muitos livros mostrando isso e as pessoas acreditam que é assim. Só que lá na frente, eu que já tinha estudado, eu falei, não é assim que funciona. Alguns casos, e não são muitos, né? Lá na frente vem a mesma pergunta de forma diferente, eles dizem, não, é assim, para aqueles que merecem, que chegaram nesse nível de merecimento. Para os outros não é assim. E a grande maioria, às vezes, não está nessa condição. Então, a gente tem que ler, estudar o Livro dos Espíritos, e não é ler uma pergunta e resposta, falar, opa, resolvi isso aqui. Não, cuidado. A coisa é mais complexa. São coisas muito profundas e complexas para a gente falar que entendeu que ler uma pergunta e resposta e é assim que é. Não é. E não é uma pergunta e resposta, são várias coisas que acontecem assim. Tá? E aí vocês estão vendo essa resposta que começou aqui, que é exatamente isso que eu estou falando. Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. E olha que o trabalho do Kardec de controle universal não deixou passar uma quantidade imensa de coisas, porque ele fazia comparações das respostas, né? Ele fazia um controle para passar aquilo que fazia sentido. Então, isso é uma coisa importante. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que vêm para enganar, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Mesma coisa. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes. Vocês estão compreendendo a complexidade? Ou o espírito é o pseudo-sábio, quer enganar,
ou é limitado, fala, mas não engana e não sabe, ou ele sabe, mas ele fala de um jeito que a pessoa que ouviu a resposta entende uma coisa e era outra. Isso é complexo, gente. Cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. Gente, essa pergunta e essa resposta dão uma dimensão da complexidade que é o trabalho, que foi o trabalho do Kardec. E mesmo com tudo que ele ajudou para amenizar essas coisas que vocês estão lendo aqui, ainda assim existem umas que passam de uma forma que a gente vai ter que garimpar e entender. E só estudando a doutrina, do jeito que nós estamos fazendo, e perguntando, e não querendo ficar com dúvida, é que a gente vai entender a doutrina, vai entender as nuances, a maneira de responder, por que perguntou assim, por que a resposta é essa. Mas lá na frente eu vi uma resposta diferente, é diferente mesmo, vamos comparar? Então, isso é importante. Além de que, existem respostas desses espíritos que não têm palavra para responder. Aí eles usam figuras de linguagem, comparações, e aí é mais complicado, que a pessoa que está ouvindo, acha que aquela comparação faz sentido assim, e não era aquilo. Vocês já perceberam que nós, humanos, entre nós, muitas vezes falamos coisas que um entende gato e é sapato? Todo mundo sabe disso, porque a comunicação é uma das coisas mais complicadas que existe na vida. Eu trabalhei anos e anos na área de comunicação com as pessoas, para extrair das pessoas direção a um produto, a um objetivo único. E vocês não têm ideia como é complexo. Você fala... A pessoa que se comunica é a pessoa que fala e pede feedback, senão não comunicou. Você fala... O que você entendeu, fulano? Ah, tá ok. Não foi isso que eu quis dizer. Vamos de novo. Só que na vida não funciona assim. As pessoas falam e já acham que está tudo certo. E às vezes a pessoa que ouve entendeu uma coisa diferente. E isso é muito comum. Então, se a gente tirar o que acontece na nossa vida de comunicação e pensar em situações onde está falando com o mundo espiritual de complexidade enorme, eu bato palma para o Kardec, porque o trabalho dele foi absurdamente difícil. Eu não vou mais, mas eu queria ler essa pergunta e resposta. Vai ter os comentários depois. Porque ela é um retrato de quão complexo é não só o Kardec ter escrito, mas quão complexo é a gente estudar o Espiritismo. Como a gente tem que pensar com calma e entender as coisas. Aí falamos, então, para quê? Porque quando você estuda, você entende coisas, nuances da vida que você não entende sem estudar, sem compreender. Nós estamos no tempo final. Eu queria saber se alguém quer comentar, quer falar alguma coisa, fica à vontade. Quem ficou fora do palco, se quer falar, dá um toque aqui no WhatsApp, que a Grace está olhando. Vamos usar uns tempinhos que a gente tem. Bom. Ruela. Oi. Hoje eu vi o quão é complexo, né? Às vezes a gente lê e não se atenta aos detalhes e passa de uma pergunta para outra, muitas vezes até esperando que na frente ele vai ser explicado de forma mais simples. É muito complicado. Depois ainda vem o Milanês e filosoficamente ele dá mais uma complicada. Então é bem difícil de entender a filosofia espírita aí. A gente não precisa e nem pode ter a presunção que fazer um curso com o máximo de detalhe que a gente tenta trazer, que nós vamos sair expert em espiritismo. A gente não vai. Não é assim. Mas a gente vai sair com muito mais conhecimento do que a gente entrou. Já visto que a gente faz isso há quantos anos? A mesma coisa e até hoje tem surpresa. Dificuldade. Gente, queria falar... Mas só uma coisa. Mas por que eu disse isso? Porque a gente não tem que ficar preocupado. A gente tem que ter perseverança e, a partir do momento que a gente decide estudar algo que é complexo, que leva um tempo, a gente tem que ter a perseverança e a boa vontade de fazê-lo.
Porque se a gente desiste, a gente está dizendo assim, essas coisas não é para mim. E não existe isso, gente. Isso é para todo mundo, né? Pode. Gente, eu queria dizer que eu amei esse nova tecnologia aí de vocês, que aí assim eu estou vendo vocês melhores. Que aí assim a gente sente um pouquinho mais próximo, né? Que antigamente só via o Maurício, a Yarinha, só dois, agora está dando aqui na nossa tela. Para ver todo mundo. Dá para ver. Todo mundo. Adorei. E vocês estão de parabéns, todo mundo bonitinho, sentadinho, ouvindo, é isso aí. Todos lindos. Está todo mundo concentrado, que nós já saímos de uma aula anterior, nos domínios da mediunidade. A gente tem os domínios da mediunidade, na sequência, acaba um, começa o outro. Eita! Puxado, né? Não, mas é bom, estamos mudando a parte tecnológica aqui também. Mas eu achei que ficou bom assim, viu? A gente fica. Agora tem microfone para falar, porque não consegue chegar no notebook, legal, né? Então tem que. Alguns investimentos aí. Ô, gente, maravilha. Obrigado. Então, agradeço demais a boa vontade de vocês. Hoje que eu já citei aí uma frase filosófica, tem uma outra também que eu acho muito interessante, que eu estou tomando para mim, uma conversa do Sêneca com o Hecaton. Aí ele pergunta para o Sêneca assim, qual o progresso que você fez hoje, né? Aí, olha que resposta linda, gente, que a gente deve procurar seguir, que fica como reflexão de prece final. Pergunta-se qual o progresso que você fez hoje. Ele falou, tornei-me meu amigo. Aí falou, grande progresso, jamais estarás só. Se tiveres semelhante amigos, terás o gênero humano por amigo. Então, gente, olha, que nós sejamos nosso melhor amigo, e assim nós vamos nos esforçar muito para ajudar esse nosso melhor amigo, né? A ser cada dia melhor e empurrar pelo menos um milímetro que seja na vida, né? A fazer algo de bom no caminho para Deus. Então, Grace. Ô, Roberto, tudo bem, querido? Eu não podia deixar de dar meu recado aí para você, para a Grace. Opa. Realmente a aula de vocês está excepcional, está muito boa, muito explicativa, está bem clara e traz novos conhecimentos, né? E realmente está uma maravilha, sabe? Eu fico muito feliz, né, de ver o progresso de vocês, né? E como a gente está aprendendo, sabe? Então, eu não manifesto muito, mas sempre estou acompanhando, né? E fico muito feliz mesmo, né? E tive uma notícia do Maurício hoje, que ele disse que logo vocês estão vindo visitar nós, né? Estamos aqui à disposição. Nossa, a gente sonha isso já há muito tempo. Né? Você falou a palavra logo. Você já viu aquela série The Chosen alguma vez? Já assisti. Já. Você já viu como Jesus responde para eles? Quando é que vai ser? Ele fala logo, o pessoal começa a rir, porque o logo dele é demorado. Mas o logo da Grace eu sei que é logo. Um abração. Deus abençoe vocês. A gente é que está feliz, cara, com as oportunidades. Agradecemos imensamente vocês pela paciência e vamos tocar, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Beleza. Bem, gente, é isso, então. Então, nós vamos fazer a prece final, agradecendo, eu vou fazer a prece, né? Agradecendo muito a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade. Agradecemos do fundo do nosso coração a cada um de vocês que nos ouve, pois nos estimula a termos responsabilidade. Cada palavra que aqui falamos, nós falamos em primeiro lugar para nós mesmos e procuramos ter toda a responsabilidade de levar as nossas palavras para todos vocês de uma forma positiva, que eleve a cada um a ser um ser humano melhor. Nossa gratidão aos espíritos que são responsáveis pelo nosso trabalho e pedimos assim a permissão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Santíssima, para encerrar o trabalho dessa noite. Fiquem todos com Deus, meus queridos amigos. Muita paz, gente. Um beijo no coração, um bom descanso
E vamos vibrando, vamos torcendo aí também para a gente se organizar aqui, para a gente ir para Itapuã. Isso aí, Grace. Vamos, Lu. Vamos embora, Lu, também com a gente. Ó, vou fechar aqui, gente. Tá bom. Tô esperando antes do inverno para a gente poder ir para a praia um pouco. Ó, beleza, né? Então tá bom. Fiquem Gente, bem. Um fica com abraço. Deus. Tô fechando.